Essa é uma experiência que, francamente, pode ter arruinado minha vida. Foi algo tão simples e nem foi minha culpa. Tudo começou em uma manhã, enquanto eu esperava a chegada do meu ônibus de costume. Eu havia começado a trabalhar para uma empresa bem conhecida e respeitada na minha cidade e estava orgulhoso do meu novo emprego. Eu era um jovem de 21 anos, ansioso para construir minha carreira. Enquanto eu esperava pelo ônibus, uma mãe e sua filha se aproximaram e ficaram perto de mim. A menina tinha cerca de 4 ou 5 anos e segurava o que parecia ser um estojo de violino contra o peito. Parece que ela está indo para uma aula, pensei. Então, comecei a ouvir a conversa delas. Eu já te disse que a mamãe não pode ir com você hoje, mas eu estarei lá para te buscar depois, ok? Disse a mãe. Não, eu quero que a mamãe vá comigo, respondeu a menina. Não, você tem que ir sozinha hoje, ok? Eu não posso ir, replicou a mãe, impacientemente. Naquele momento, eu estava de frente para a rua, esperando o ônibus, então me virei para olhar para elas. Notei que a menina estava prestes a chorar. Ao olhar para elas, cometi um grande erro, pois a mãe imediatamente fixou os olhos em mim e disse: vá, com licença, você vai passar por Fujigala. Você poderia fazer um favor e tocar a campainha para garantir que ela desça? O ônibus chegou naquele instante e começou a abrir as portas. Pensei em fazer uma boa ação e disse: claro, eu ajudo. Olha, seu irmão mais velho está aqui e ele vai pegar o ônibus com você, não é ótimo? Disse a mãe para a filha. Quando a mãe disse isso, a menina parou de chorar, sorriu e segurou minha mão. Pensei que essa seria a minha boa ação do dia. Quem poderia negar esse simples pedido? Subimos as escadas do ônibus e nos sentamos. A menina se sentou ao meu lado e conversou sem parar. Ela me contou sobre sua escola, seus amigos e o que ela gostava e não gostava. Eu, claro, sorri, assenti e fiz algumas perguntas. Já tive viagens piores para o trabalho pela manhã, então isso foi um sopro de ar fresco. Eventualmente, nos aproximamos de Fujigala e toquei a campainha para alertar o motorista. A menina parecia um pouco triste, pois estava gostando de contar sobre seu pequeno mundo. Honestamente, essa era a parada antes da minha habitual, então perguntei à menina: você está bem para descer aqui e ir para sua aula sozinha, como a mamãe disse? De repente, ela percebeu que ficaria sozinha novamente. Quando o ônibus começou a parar, seus lábios começaram a tremer e ela começou a chorar. Eu realmente não queria que ela fizesse uma cena, então decidi descer do ônibus e caminhar com ela. Lembrei que a mãe dela disse que era apenas uma caminhada de 5 minutos. Eu ainda chegaria ao trabalho a tempo se a levasse para a aula, então pensei em fazer a coisa certa. A menina segurou minha mão e descemos. Ela parou de chorar quase instantaneamente e voltou a me contar sobre seu pequeno mundo. Cerca de 3 minutos na caminhada, passamos por um policial de bicicleta. Ele nos olhou com desconfiança. Naquele momento, percebi que poderia parecer suspeito para ele, um jovem de terno segurando a mão de uma menina. Eu parecia jovem, e a diferença de idade entre nós não fazia sentido. Ela também puxava minha mão em alguns momentos, o que poderia parecer suspeito sem o contexto do pedido da mãe no ponto de ônibus. O policial estava indo na direção oposta e pensei que ele nos deixaria em paz, mas quando ouvi o rangido dos freios da bicicleta atrás de mim, soube que ele havia dado meia volta. Então, senti um toque no meu ombro e uma voz perguntou: posso falar com você por um momento? Quando um policial pede para falar com você, nunca é bom. A menina começou a chorar novamente enquanto éramos levados à delegacia. O policial não parecia se importar com o quão chateada ela estava. Não era bom saber que a menina estava perdendo sua aula de violino e provavelmente achava que estava em grande encrenca. Entramos na delegacia e fomos levados para uma sala nos fundos, que parecia ser usada para interrogatórios. Eu estava tão nervoso que fiz um trabalho terrível explicando a situação. O policial olhou para minha bolsa e notou o nome da minha nova empresa.
Ele decidiu pausar nossa entrevista para contatá-los. Acho que ele fez isso porque talvez não acreditasse que eu era um funcionário da empresa. Ele poderia ter pensado que era um acessório para ganhar a confiança da criança. Se ele tivesse perguntado, eu poderia ter mostrado meu crachá. É frustrante pensar nisso. Contei ao policial minha história, e a menina concordou comigo. Ele não acreditou e houve muita discussão. Eu estava muito nervoso porque, além de tudo o que estava acontecendo, eu agora estava atrasado para o trabalho. Minha inocência foi provada pela professora de violino, que contatou a mãe da menina, a mulher que conheci no ponto de ônibus, e ela confirmou minha história. Depois que fui liberado e cheguei ao trabalho, fui ordenado a ver o chefe do meu departamento. Expliquei tudo e ele foi muito simpático. Fui para casa naquela noite me sentindo exausto e com sentimentos mistos sobre o dia. Me senti envergonhado, acima de tudo. Voltei ao trabalho na manhã seguinte. Ao longo de alguns dias, rumores sobre mim começaram a se espalhar. Eu fiquei famoso como o novato que foi pego em uma tentativa de sequestro. Alguns colegas de trabalho começaram a me provocar. Tentei participar das brincadeiras para mostrar que não me afetavam, mas isso me fez sentir muito desconfortável. A cada hora do dia, alguém fazia uma piada às minhas custas. Comecei a odiar a empresa pela qual havia trabalhado tanto para entrar. Eles faziam piadas assim que eu entrava na sala, deixavam notas desagradáveis no meu computador. Parecia que, assim que os funcionários seniores diziam algo e começavam a rir de mim, os funcionários juniores usavam isso como uma oportunidade para se aproximar dos chefes, levando as brincadeiras ainda mais longe. Ninguém se importava com o quanto isso estava afetando minha confiança e autoestima. Eu odiava isso, mas o que mais me incomodava eram os olhares das funcionárias. Elas me olhavam como se eu fosse algum tipo de predador, evitavam contato visual e mantinham as interações o mais curtas possível. Aqueles olhares me faziam sentir sujo e envergonhado. Colegas com quem eu me dava bem agora me evitavam como se eu estivesse com alguma doença. Eu era inocente e isso foi comprovado, mas ainda assim, era tratado como se fosse um sequestrador. Tentei resistir, pois realmente queria uma carreira naquela empresa, mas quando as provocações e o bullying não pararam por quase 5 meses, decidi que já era demais. Desisti e pedi demissão. Ninguém se importou que eu saísse, apenas se certificaram de me insultar o máximo possível durante o meu período de aviso prévio. Agora, acho que é o momento de compartilhar meus pensamentos sobre o ocorrido, como um tipo de epílogo. Acredito que a mãe que conheci naquele dia seja uma pessoa decente, mas cometeu um erro. Ela teve um péssimo julgamento ao pedir a um estranho para levar sua filha no ônibus. Ela entrou em contato comigo depois, através da polícia, para pedir desculpas, e por isso acho que ela aprendeu a lição sobre confiar sua filha a estranhos. Espero que ela perceba que poderia ter sido muito pior se eu fosse o tipo de pessoa que meus colegas de trabalho insinuavam. Também acho que uma criança da idade da filha dela não deveria andar de ônibus sozinha. Eu mesmo não andei de ônibus sozinho até cerca de 10 anos e sei que alguns pais também não concordariam com isso. No final do dia, o trabalho da polícia é investigar pessoas suspeitas. Se eu fosse um sequestrador, aquele policial estaria fazendo um ótimo trabalho ao me deter. Não odeio por nos levar para interrogatório porque quero que as ruas sejam seguras. Só queria que ele não tivesse contatado minha empresa. Quanto aos meus colegas de trabalho, os odeio pelo modo como me fizeram sentir e por terem me feito desistir de uma carreira que eu realmente queria. Eles são os piores, sabiam que eu era inocente e ainda assim continuaram. Tudo saiu dos trilhos naquele dia, mas faria isso de novo para ajudar? Não sei. Acho que minha confiança foi abalada e minha fé na humanidade um pouco abalada, mas talvez eu ainda ajudasse. No geral, tenho sentimentos mistos, mas acho que é como dizem, e nenhuma boa ação fica impune. Meus pais se divorciaram quando eu estava no jardim de infância.
Foi uma fase difícil da minha vida, mas não vou aborrecer você com os detalhes. Pulando para algo que posso contar, acabei morando com meu pai quando estava no ensino fundamental. Vivíamos em um apartamento. Meu pai não era rico, e nem sua família, mas eu diria que não éramos pobres. Eu sentia que tinha um estilo de vida normal. Isso aconteceu quando eu estava na sexta série, com cerca de 11 anos. Depois da escola, eu tinha prática de vôlei e, depois disso, geralmente caminhava para casa. Sou uma menina, aliás. Normalmente, uma amiga caminhava comigo, mas naquele dia ela estava doente e eu tive que andar sozinha. Saí da escola por volta das 17 horas. Era um pouco mais tarde do que o habitual para mim e, como era inverno, já estava escuro. Era uma caminhada de cerca de 25 minutos da escola até nossa casa e, porque vivíamos em uma área rural, não havia muitas luzes nas ruas. Eu tinha medo de caminhar sozinha para casa naquela idade, então tentava ir o mais rápido possível, mesmo estando um pouco cansada da prática. Sentia que estava mantendo um ritmo decente. Cerca de 5 minutos após iniciar meu trajeto, notei que havia um homem na faixa dos 30 anos caminhando atrás de mim. Não pareceria grande coisa se fosse no meio do dia, mas como estava escuro e eu estava sozinha, fiquei nervosa. Meu coração estava disparado. E se eu for sequestrada, como nos noticiários, pensei, sentindo-me paranoica. Aumentei o ritmo. Não sabia se era imaginação minha, mas parecia que quando eu acelerava, ele também acelerava. Na minha cidade rural, não via muitas pessoas na rua depois de escurecer, todos costumavam estar em casa relaxando quando estava escuro. Pelo menos era assim que eu via. Portanto, se algo acontecesse comigo, ninguém estaria por perto para me ajudar ou sequer ver. Quanto mais permitia que esses pensamentos assustadores entrassem na minha mente, mais rápido minhas pernas se moviam. Nesse ponto da caminhada, eu estava me aproximando de casa, mas parei em um semáforo vermelho em frente à minha rua. Decidi usar essa oportunidade para olhar para trás. O homem que eu achava que estava me seguindo não estava mais lá. Fiquei aliviada e supus que talvez estivesse exagerando. Diminui o ritmo para minha velocidade normal de caminhada. Cruzei a rua e virei em direção ao nosso apartamento, e então olhei para trás, só para checar. O homem que eu achava que estava me seguindo estava de volta, e quando o vi, senti arrepios. Fiquei tão assustada ao vê-lo novamente que comecei a correr. Subi as escadas para o nosso andar e rapidamente peguei minhas chaves na bolsa. Destranquei a porta rapidamente e entrei correndo. Nós morávamos no segundo andar. Corri para o meu quarto e abri um pouco as cortinas para olhar para fora. O homem de antes estava parado na rua, olhando para mim. Estava tão assustada que algo terrível pudesse acontecer que não conseguia tirar os olhos dele. Não sabia o que fazer, então apenas fiquei observando-o, e eventualmente ele foi embora lentamente. Cerca de 2 horas depois que o homem foi embora, meu pai chegou do trabalho. Eu queria tanto contar a ele o que aconteceu, mas não queria preocupá-lo. Ele sempre parecia estar sob muita pressão e estresse, então não contei nada. Passou um mês, e eu frequentemente pensava sobre aquele dia, mas nada mais aconteceu ou mudou na minha vida para me deixar preocupada. No entanto, cerca de 2 meses depois daquele dia, em um domingo de manhã, por volta das 8 horas, alguém tocou o interfone. Meu pai estava se arrumando para o trabalho, então fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Havia 2 homens de terno parados lá. Perguntei quem eram através da porta fechada, e um dos homens respondeu que eram da prefeitura. Naturalmente, abri a porta. Assim que abri a porta, um dos homens colocou o pé na brecha, impedindo-me de fechá-la. Fiquei muito assustada com isso. Então, um deles disse: "Precisamos ter uma conversa difícil com seu pai. Ele está em casa?" Eu não sabia o que fazer, então chamei meu pai. Quando meu pai chegou à porta, parecia que ele reconhecia aqueles 2 homens.
Ele então se virou para mim e disse: vai esperar na cozinha. O humor do meu pai mudou em questão de segundos após ver aqueles dois homens. Eu queria saber quem eles eram e por que tinham que falar com eles sobre algo difícil. Decidi ficar no corredor, ao redor da esquina da porta, para ouvir a conversa. Acho que meu pai deve ter percebido que eu não tinha ido até a cozinha e ainda estava no corredor, porque ele disse aos dois homens: senhores, podemos conversar lá fora. Eles saíram, meu pai os seguiu e então fechou a porta. Eles conversaram lá fora por cerca de 1 hora e eu não consegui ouvir uma palavra da conversa. Quando meu pai voltou para dentro, ele estava quieto. Então, perguntei sobre os dois homens: e aqueles caras eram da prefeitura? E ele respondeu: não é grande coisa, está tudo bem. E isso parecia ser o fim do assunto. Ele não queria mais falar sobre aqueles homens estranhos na porta comigo. 3 dias depois, acordei de manhã para a escola, como de costume. Esperava ver meu pai se arrumando para o trabalho, como todos os outros dias, mas nossa casa estava silenciosa. Na verdade, eu não conseguia ouvir nada dele. Saí da cama e o chamei, mas ninguém respondeu. Achei que ele já tinha saído para o trabalho, então não pensei muito nisso. Me arrumei e fui para a escola. Voltei para casa como de costume e fiquei esperando ele chegar. 1 hora depois do horário normal dele chegar passou, depois 2 horas e depois 3. Ele ainda não tinha chegado. Eram cerca de 21 horas quando decidi olhar na geladeira por algo para comer no jantar. Eu não sabia realmente o que fazer, então comi qualquer coisa e fui para a cama no horário de sempre, esperando que as coisas estivessem de volta ao normal pela manhã. Quando acordei na manhã seguinte, já sabia, antes de sair da cama, que meu pai ainda não estava em casa. Podia sentir que o apartamento estava muito silencioso e parado. Lembro que era um sábado e não tinha aula. Acordei muito cedo naquela manhã. Geralmente gosto de dormir até tarde nos fins de semana, mas não conseguia descansar. Não sabia onde meu pai estava. Recebi uma ligação por volta das 7 horas. Era minha tia, esposa do irmão do meu pai. Tudo o que ela disse foi: você está bem? Estou indo te buscar agora, ok? Cerca de 30 minutos depois, ela estava aqui, tocando o interfone. Ela me disse para empacotar as coisas que eu precisaria para a escola e algumas roupas. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, então fiz o que ela pediu. Depois de terminar de empacotar, ela me disse que eu ficaria na casa dela naquela noite e entrei no carro com ela e fomos embora. Quando cheguei à casa dela, vi meu tio sentado com um copo de uísque, parecendo muito sério. Ele era careca e, se meu pai perdesse todo o cabelo, pareceria quase idêntico. Ele não mediu palavras, apenas disse: você vai ficar na minha casa a partir de agora. Desculpe, mas seu pai não vai mais voltar para casa. Você terá que ir para a escola daqui. Eu estava chorosa e obviamente chateada. Lembro de perguntar ao porquê, repetidamente, e então ele finalmente me disse: parece que seu pai estava com muitas dívidas. Então, após alguns dias, semanas e meses, consegui descobrir que meu pai me deixou à noite ou foi possivelmente levado por cobradores de dívidas. Tenho certeza de que o homem que me seguiu até em casa naquele dia era um cobrador de dívidas e aqueles dois homens suspeitos que vieram à porta dizendo que eram da prefeitura também eram cobradores de dívidas. Tudo isso aconteceu há muito tempo. Não vejo meu pai há 15 anos. Sinto muitas coisas diferentes sobre tudo isso e não sei como expressar meus sentimentos às vezes. Desde então, ouvi um boato de que meu pai agora está deficiente e vivendo em uma instituição, mas é apenas um boato. Acho que, mesmo se soubesse onde encontrá-lo, não sei se gostaria de procurá-lo. Costumo ler histórias de terror online e só queria compartilhar minha experiência assustadora porque meu pai desapareceu no meio da noite quando eu estava no ensino fundamental e acho que nunca consegui superar isso.
Eu vivi uma vida difícil, e tudo tem dado errado desde o início. Eu só quero tirar algumas coisas do meu peito. Primeiro de tudo, eu fui intimidado na escola. Cada dia era horrível, e o bullying só terminou quando terminei o ensino médio. Todos os dias que eu ia para a escola, eu esperava que as coisas fossem diferentes. Eu sempre tentava fazer algo diferente, porque obviamente eu não era popular com os outros alunos, e eles não gostavam de mim. Mas, não importa o que eu tentasse, todos os meus esforços eram em vão. Tentei focar nos meus estudos por causa dos bullies, e nem nisso eu me saí bem. Parecia que nada dava certo para mim. Quando chegou a época de procurar emprego, candidatei-me a várias vagas, esperando que uma das grandes empresas da minha área me desse uma chance. Mas tudo o que eu recebia em resposta às minhas candidaturas eram desejos de boa sorte, sabe, aqueles e-mails de obrigado, mas não. Eu odiava a parte que dizia "o desejamos-lhe sorte", porque eu estava começando a perceber, naquela idade, que nunca tive sorte. Eu queria que simplesmente me contratassem, em vez de desejar sorte para o meu futuro. Finalmente, depois de uma longa série de cartas de rejeição, consegui encontrar uma empresa interessada em me contratar. Fiz uma pequena pesquisa sobre a empresa, e ela tinha uma reputação de ser sombria e indesejável, mas eu sentia que tinha poucas opções. Eu só queria trabalhar. Sabia que, se tivesse um emprego, poderia comprar coisas, me organizar e ser diferente. Bem, minha carreira não começou da melhor maneira. Meu chefe tirou a própria vida uma semana depois de eu começar a trabalhar lá. Embora tivéssemos trabalhado juntos por pouco tempo, eu o considerava um homem realmente bondoso. Ele exercia muita paciência comigo e se certificava de que eu entendesse tudo o que ele me ensinava. Ele tinha cabelos grisalhos e era notável que não estava dormindo bem, se é que dormia. Rapidamente entendi que o trabalho era incrivelmente exigente e cansativo. As pessoas iam e vinham na empresa, e eu realmente não gostava de lá. Pensei em procurar um novo emprego. Eu também comecei a ter dificuldades para dormir. Nunca conseguia encontrar tempo para me candidatar a outros empregos, muito menos para comparecer a entrevistas. Então, continuei lá por um tempo, até que um dia tive um colapso e simplesmente entrei no escritório do meu chefe e pedi demissão na hora. Provavelmente não deveria ter feito isso, porque eu estava vivendo de salário em salário na época, sem nenhuma economia. Fiquei completamente perdido após deixar meu emprego. Eu precisava de um trabalho rápido, caso contrário, perderia meu pequeno e miserável apartamento. A vida não é cruel? Uma noite, fui abordado por um homem na rua. Acho que ele deve ter percebido algo em mim, algum tipo de desespero. Ele perguntou se eu queria um emprego, e meu interesse foi despertado. Como ele sabia? O trabalho que ele me ofereceu era no entretenimento adulto, digamos assim. Tudo o que eu tinha que fazer era recrutar mulheres para se juntar à nossa indústria. Parecia bastante simples, e sejamos justos, um trabalho mais fácil do que o meu anterior. Pensei que não tinha muito a perder. O bônus era que provavelmente eu passaria meus dias rodeado de mulheres bonitas, e isso não poderia ser tão ruim, certo? Meu trabalho era um pouco diferente do esperado. Basicamente, eu estava tentando recrutar mulheres para atividades noturnas duvidosas. Acho que não devo entrar em muitos detalhes, mas sim, é provavelmente o que você está pensando. Mizu Shobai, se você sabe, sabe. Coisas do Distrito da Luz Vermelha. Sempre que abordava mulheres na rua para recrutá-las, quase sempre era ignorado. Elas passavam direto por mim, tentando ao máximo não me ver ou ouvir. Isso não era bom, porque o trabalho era baseado em desempenho. Eu realmente só ganhava quando trazia mulheres para nossa linha de trabalho. Então, em um esforço desesperado para fazer com que as coisas dessem certo, eu gritava e implorava para essas mulheres. E, claro, isso não funcionava, só as afastava ainda mais. Percebi que a maioria dos homens que se saíam bem nesse trabalho eram bonitos.
A razão pela qual eu não estava indo bem era porque eu não era muito atraente. Sempre me considerei feio, e tenho certeza de que foi por isso que fui intimidado na escola. Parecia que, naquele ponto da minha vida, todo o meu azar e o desgosto das pessoas por mim podiam ser atribuídos à minha aparência. Então, fiz algo para mudar isso. Decidi pegar um empréstimo para fazer uma cirurgia plástica. Sei que provavelmente sou um pouco precipitado, mas como você deve imaginar, eu não estava realmente pensando e agindo racionalmente naquela época. Depois da cirurgia, consegui mais recrutamentos. Eles realmente arrumaram minha área dos olhos, fazendo-os parecer maiores, o que eu não acreditava ser possível. Eu estava ganhando dinheiro, mas assim que o tinha, a dívida que acumulei o engolia. Ao longo de alguns anos, de repente percebi que era um homem velho. Eu tinha feito tantas cirurgias ao longo dos anos que não conseguia mais reconhecer meu próprio rosto no espelho. Os cirurgiões sempre diziam que essa era a aparência que as mulheres gostavam e que sempre me ajudaria, mas nunca me casei, nunca tive uma namorada, e no dia em que essa realização me atingiu, lembrei-me do meu rosto antigo, meu rosto feio antigo, e embora eu não gostasse dele, era meu rosto. Eu não achava que parecia tão atraente com todo esse trabalho no meu rosto. Foi muito triste perceber que, porque tudo o que eu sempre quis era ser querido. Investi tanto dinheiro em cirurgia plástica que nunca estive realmente interessado no verdadeiro custo das coisas. Percebi que nunca seria capaz de pagar as dívidas que criei, então uma noite decidi fugir de todos os meus problemas. Enquanto isso, todos os meus colegas de escola que me intimidaram tinham seguido para viver vidas ricas e gratificantes. Eles se casaram e se tornaram chefes. Não era justo. Quanto a mim, vivi uma vida de vergonha, fugindo das dívidas e do conhecimento de que construí uma carreira recrutando mulheres para o distrito da Luz Vermelha. E eu sabia que algumas das mulheres que recrutei haviam tirado suas próprias vidas. Eu as levei para aquele mundo e tive um papel nessas ações finais. Saber disso deixou uma sombra sombria em meu coração. O bullying não é certo, mas acontece, e cheguei à conclusão de que não pode realmente ser usado para justificar minhas escolhas de vida. Só trouxe mais miséria ao mundo. Eu deveria ter feito algo mais positivo com minha vida. Perdi a vontade de viver naquele momento. Não via motivo para continuar. Antes de me despedir da vida, queria viajar para o exterior pelo menos uma vez. Era um sonho antigo meu. Então, com o dinheiro que me restava, através de empréstimos e outras maneiras ilícitas, comprei um bilhete para a Índia. Escolhi a Índia parcialmente porque o preço do bilhete era muito baixo na época, mas sempre pensei que era um país lindo. Não demorou muito após minha chegada à Índia para eu adoecer. Quero dizer, realmente adoecer. Eu estava urinando sangue e tinha uma febre horrível. E isso nos traz ao presente. Acho que não vou sair daqui. Mas eu não me importo. Não escrevi isso porque quero ser conhecido ou querido, ou receber algum tipo de simpatia. É muito tarde para qualquer uma dessas coisas. Não fará diferença agora. No entanto, se alguma daquelas mulheres ainda estiver viva e não forem apenas rumores de que tiraram suas próprias vidas, quero expressar meu sincero arrependimento pelas minhas escolhas de vida. Quero estender esse pedido de desculpas a qualquer um cujas vidas foram negativamente afetadas apenas por me conhecer. Não sei quantas vidas posso ter arruinado. Sinto muito. Mas vou ser honesto com você, nunca pensei que tentar viver seria tão difícil. Isso aconteceu quando eu estava no 3º ano do ensino fundamental. Acho que não fazia muito tempo depois de completar 8 anos. Minha família e eu estávamos todos em um passeio em um fim de semana à tarde. Era um dia claro e ensolarado. Lembro que estávamos indo visitar nossos primos e eu estava realmente ansioso por isso. Mas não chegamos ao nosso destino naquele dia. Sofremos um acidente de carro, muito grave.
Um carro que vinha na pista oposta desviou sobre a linha central e entrou na nossa pista. O carro nos atingiu de frente e o nosso foi jogado para trás contra a borda da estrada. Estávamos no meio do nada, nas montanhas. Fomos atingidos com tanta força que passamos pela barreira de proteção e acabamos batendo nas rochas de uma montanha que estávamos passando por baixo. Olhei para cima e vi que minha mãe, que estava dirigindo, estava inclinada para a frente na sua cadeira. Seus braços pendiam sem movimento ao lado dela. Ela ainda estava na cadeira. Minha avó estava no banco de trás. Quando finalmente paramos, ela tinha a cabeça apoiada no encosto do banco do motorista. Ela não estava se mexendo. Minha irmã também estava no carro. Ela estava de bruços no assoalho dos bancos de trás. Ela estava em uma posição desconfortável e não estava se mexendo. Quanto a mim, insisti em ir no banco da frente, então estava no banco do passageiro. A primeira coisa que senti foi dor na perna. Parecia que minha perna estava presa em um ângulo estranho e eu não conseguia mexê-la. Olhei para a frente do carro. O capô estava completamente destruído, uma fumaça preta saía do metal amassado. O para-brisa estava quebrado e as rachaduras no vidro pareciam a maior teia de aranha que já vi naquela idade. Havia sangue dentro do carro, muito sangue. Eu conseguia ver, cheirar e quase sentir o gosto. Eu não tinha certeza se estava sangrando naquele momento. Como eu disse no começo, sofremos o acidente em uma estrada de montanha. Havia vários carros passando, não era exatamente uma estrada tranquila. Não era o tipo de estrada com uma calçada, não havia lugar para as pessoas passarem ao lado da estrada. Nem mesmo havia casas na área, era um trecho da rodovia. Carros passavam. Eu não sabia o que fazer além de pedir ajuda. Eu estava realmente em pânico, como você pode imaginar, porque parecia que eu era o único no carro que estava consciente. O medo estava me dominando naqueles momentos. Acho que nem estava gritando palavras, só estava tentando fazer o máximo de barulho possível na esperança de que alguém ouvisse. Eu estava tão assustado, mas, mesmo estando completamente aterrorizado, havia uma coisa sobre o acidente naquele dia que me assustava mais. A coisa mais assustadora de tudo foi o fato de ninguém parar para ver se estávamos bem. Ninguém parou. Eu não consigo esquecer os rostos que vi através do vidro manchado de sangue e quebrado. Eles apenas olharam. Sei que alguns deles devem ter ouvido meus gritos porque diminuíram a velocidade e abaixaram as janelas. Essas pessoas que passavam pela rodovia apenas olharam na nossa direção com meio interesse ou curiosidade mórbida. Por que eles não pararam para ver se estávamos bem? Eu simplesmente não consigo entender. Eles não se importaram, eles apenas nos deixaram lá enquanto a fumaça ficava cada vez mais densa. Sentia lágrimas salgadas arderem nos cantos dos meus olhos. Eu me sentia tão impotente no carro. Ninguém mostrava sinais de acordar e eu não conseguia mexer a perna. Doeu no início, mas agora estava começando a ficar dormente. Me senti impotente. Cerca de 15 minutos se passaram, pelo menos foi o que eu estimei. Poderia ter sido mais. Minha voz estava ficando rouca de tanto gritar. Mais carros passavam e ainda assim ninguém parava. Eu estava além de assustado, acho que estava sem esperança. Mas então ouvi alguém gritando e vindo em direção ao nosso carro. Milagrosamente, dois caras, que só posso supor que estavam fazendo uma trilha na área de montanha vizinha, vieram correndo até nós. Eles foram como meus anjos da guarda naquele dia. Esses caminhantes de meia-idade chamaram uma ambulância e esperaram conosco. Embora minha mãe estivesse sangrando profusamente, seus ferimentos não eram fatais. Ela precisava de pontos, porém. Minha irmã escapou apenas com a necessidade de alguns pontos também, mas ela estava muito machucada e com muitos cortes pequenos. Pensei que fosse perder a perna, mas não era tão ruim. Estava apenas fraturada. Minha avó, no entanto, não resistiu.
Ela sofreu um traumatismo craniano como resultado do acidente. O carro que bateu em nós pertencia a um casal de idosos. Ainda me lembro de como o homem era, tinha o rosto muito vermelho e parecia que tinha bebido ou algo assim. Eu o vi no hospital mais próximo para onde fomos levados. Ele nos olhou quando vi e disse algo como: "Ah, vocês estão bem, eu suponho. Isso é ótimo." Assim como os que passavam pela rodovia, o interesse dele pelo dano que nos causou era mínimo. Aprendi algo horrível sobre as pessoas naquele dia, e a indiferença pode ser verdadeiramente arrepiante. Eu costumava frequentar aulas extracurriculares que meus pais pagavam para melhorar minha educação quando eu era mais jovem. Na época, eu não gostava muito, mas acho que valeu a pena, porque na verdade estou me saindo muito bem nos dias de hoje, melhor do que a maioria, na verdade. Venho de um ambiente rural. Não sou um garoto do campo ou algo assim, muito pelo contrário. De qualquer forma, eu ia para essas aulas depois da escola quando estava no ensino médio. Depois das aulas, alguns amigos e eu brincávamos pelas ruas e campos e florestas vizinhas a caminho de casa. Nossa escola secundária ficava no caminho para casa, e havia esse prédio da prefeitura que tinha uma grande floresta atrás dele, perfeito para nós, crianças, brincarmos. Tenho muitas lembranças boas daquele lugar. De qualquer forma, numa noite escura depois de nossas aulas extracurriculares, eu estava com alguns amigos a caminho de casa e encontramos um colega da nossa turma na escola regular. Esse garoto, ele era tão bobo, todos zombavam dele, e de alguma forma ele estava tentando ir para casa conosco. A coisa irritante na época era o fato de ele me reconhecer de algumas de nossas aulas em comum na escola, então ele se sentiu confiante o suficiente para correr até nós e se juntar a nós. Eu não estava muito feliz por tê-lo indo para casa com meus amigos de verdade, e não demorou muito para que eles percebessem que ele simplesmente não era o nosso tipo de pessoa. Eventualmente, meus amigos começaram a intimidá-lo. Alguém conseguiu pegar a mochila dele, e estávamos jogando como um futebol americano. Então, alguém pegou o boné dele. Era verão, tinha estado bem quente, mas agora estava escuro lá fora. De qualquer forma, alguém pegou o boné dele e fez esse incrível arremesso de frisbee e conseguiu fazer ele pousar em um galho de árvore perto daquela floresta atrás da prefeitura que mencionei antes. Eu o vi no dia seguinte na escola, mas ele não disse nada. No entanto, por volta do mesmo horário em que o vimos na noite anterior, após nossas aulas extras na escola, ele apareceu novamente. Era como se ele estivesse nos esperando para fazer o nosso caminho para casa. Ele tinha um olhar determinado no rosto e se aproximou de nós. Bom, ele ficou em nosso caminho e então disse: "Estou perdendo meu estojo de lápis, por favor, devolva." Eu dei uma risada oca em resposta. Era apenas um estojo de lápis, quem se importa, certo? Bem, aparentemente esse garoto, eu sei, chocante, ele poderia simplesmente pedir à mãe dele para comprar um novo, mas ele decidiu levar as coisas mais a sério. Parecia que ele achava que um de nós tinha roubado ou escondido seu estojo de lápis. Daqui para frente, só piora. Lembre-se do tema: os seres humanos são os piores. Se você quiser continuar comigo, é bem-vindo, mas estamos voltando para a história. Bem, ele estava claramente fora de si, então o arrastamos para a floresta atrás da prefeitura para ensiná-lo uma lição. Primeiro, começamos a repreendê-lo, sabe? Ficamos na cara dele por nos acusar de roubar de um garoto como ele. Confie em mim, ele não tinha nada que quiséssemos. Não sei quem o socou primeiro, mas alguém fez. As coisas realmente se intensificaram naquele ponto, estávamos todos batendo nele. Depois disso, ele não parava de chorar. Então, alguém fez ele se despir. Então, nós forçamos suas cuecas em sua boca. Costumávamos fazer bases nas matas, então o levamos para uma parte bem funda da floresta. Ele tentou fugir algumas vezes, mas éramos mais do que ele.
Deixamos o mapa em nossa base e alguém, na verdade, talvez eu, teve a ideia de enterrá-lo no solo até que fosse apenas o pescoço que ficasse exposto. Estamos falando de uma área montanhosa, então o solo era rochoso em partes, mas se você soubesse onde cavar, poderia encontrar uma área profunda o suficiente e cheia de solo macio. Aqui estou eu dizendo a você que não sou um garoto do campo ou do interior, e então eu solto uma dessas. Agora você não deve se perguntar por que estou mantendo minha identidade em segredo. Havia uma vala que tínhamos criado embaixo de uma árvore. Costumávamos ficar lá quando estava muito quente, já que era bem fresco no fundo da floresta. De qualquer forma, tínhamos esse monte de terra empilhado dos dois lados da vala. Então, depois de cavarmos alguns pés e fazê-lo ficar lá, tudo o que tínhamos que fazer era empurrar a terra de volta. O efeito desejado foi alcançado. Tínhamos aquele garoto enterrado até o pescoço. Tínhamos um balde lá também, e estava cheio. Tinha chovido recentemente por algumas noites, então jogamos água ao redor dele para que o solo ficasse compactado e fosse mais difícil para ele se mexer. Ele estava chorando, mas não podíamos realmente ouvi-lo porque tínhamos enfiado suas cuecas de volta na boca dele. Então, alguém teve a ideia de cutucar o solo com a pá perto do corpo dele para assustá-lo. Você sabe, nós apenas corríamos com a pá e mirávamos o mais perto possível de seu corpo sem machucá-lo, só para assustá-lo. De qualquer forma, todos estavam se aproximando cada vez mais, e quando chegou a minha vez, pensei que faria o meu melhor para superar meus amigos, mas infelizmente eu mirei um pouco demais. Acho que nunca vou esquecer o som que fez quando aquela pá na minha mão se conectou com algo subterrâneo. Quero dizer, me senti muito mal. Não sabia que uma sensação como aquela poderia provocar uma resposta física como essa. Quase vomitei. Coloque-se no meu lugar, imagine como isso deve ter sido, e agora imagine como pode ser estar do lado recebendo isso. É revirante. Joguei a pá. Estava em estado de choque. Acabou atingindo um dos meus amigos no peito com força, e ele ficou realmente irritado. Pensei que seria eu a receber a raiva, mas não, ele a direcionou para o garoto enterrado até o pescoço. Ele foi até ele com a pá na mão e a empurrou para baixo em direção à área enterrada do abdômen daquele garoto. Ele estava gritando de agonia. Nosso próximo passo foi fazê-lo parar de chorar e gritar. Ninguém disse uma palavra. Apenas começamos a jogar terra. Ela cascava sobre sua cabeça e, eventualmente, ele ficou em silêncio, e nós saímos. Lembro-me que houve um grande alvoroço porque um aluno de nossa escola desapareceu. Hoje em dia, não consigo me lembrar muito bem disso. Não tenho falado com todos os amigos que tinha naquela época ultimamente, mas nunca mais falamos sobre aquele garoto depois de enterrá-lo. Houve algumas investigações conduzidas pela polícia em nossa escola, mas nosso grupo nunca foi suspeito. Éramos todos alunos exemplares. Nem mesmo se incomodaram em nos perguntar onde estávamos naquele momento. Não levantamos nenhuma suspeita. Lembro-me vividamente de ouvir algo sobre alguns colegas na escola dizendo que ele estava brincando com outros colegas, então, sei lá. Nem mesmo olharam para nós. Ninguém investigou nosso grupo, e muita água passou por debaixo da ponte desde aqueles dias. Por volta do tempo em que fui para a universidade, a área atrás da prefeitura foi desmatada para criar casas e estacionamentos. Eu estava nervoso que algo pudesse surgir naquele momento, sabe, quando começaram a cavar os alicerces, mas milagrosamente nada aconteceu. Trabalho há muito tempo agora, e fui lembrado daqueles dias quando vi meu filho cavando no jardim. Os amigos da escola de reforço pareciam bem. Nada aconteceu. Acho que não há deuses lá fora que procuram me punir. Foi interessante.